Benefícios do INSS para portadores de esquizofrenia. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a se o INSS pode cortar esses benefícios, como proceder nesses casos e se as pessoas portadoras da esquizofrenia têm direito a benefício. Então, para entender essa situação, vou trazer para vocês, além de uma explicação, uma das decisões recentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região lá no sul do país em relação à aposentadoria por invalidez. Ficou interessado? Me acompanha no vídeo e, como sempre, não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos aí do WhatsApp, para todos terem acesso a essas informações. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação importantíssima sobre INSS, nessa segunda-feira, hoje 7 de junho de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações, dicas e, acima de tudo, fica por dentro das explicações que eu costumo trazer todos os dias para tentar ajudar as pessoas que nos acompanham. Desde já, eu quero deixar um forte abraço para todo mundo que acompanha o canal e também agradecer para as pessoas que compartilham, assistem, mas acima de tudo, comentam aqui nos vídeos, o que é muito importante. Meu muito obrigado. No nosso assunto de hoje aqui, nós vamos falar sobre os direitos das pessoas que sofrem de esquizofrenia. O INSS ele é responsável por vários benefícios que amparam os trabalhadores em momentos não esperados. O que são momentos não esperados? Doenças e acidentes, por exemplo. Os benefícios, esses são auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, entre outros. Todos esses benefícios que amparam o segurado, que não conseguem exercer a sua atividade de trabalho, seja por incapacidade total e permanente ou incapacidade temporária. O que seria incapacidade total e permanente? A aposentadoria por invalidez. E a incapacidade temporária, o auxílio-doença, benefício que você vai receber até se recuperar. Então nós vamos tentar entender aqui por que o INSS cancela alguns benefícios, nega alguns benefícios, quando eu posso receber. Vamos começar pela aposentadoria por invalidez, que é um benefício para o trabalhador que está incapacitado de modo permanente e total de exercer suas atividades profissionais e também não pode ser reabilitado para outra função. É muito importante levar isso em consideração. As pessoas perguntam, quando eu tenho direito à aposentadoria por invalidez? Não pode mais trabalhar pelo resto da vida e não pode ser reabilitado. Essa aposentadoria tem o objetivo de remunerar o segurado que está definitivamente incapaz para o exercício da sua atividade, que lhe garanta sobrevivência por alguma doença aí, ou sequela que lhe impeça de trabalhar. Vou falar antes, eu ia deixar para o final. Nenhuma doença dá direito ao benefício, somente a doença que causa incapacidade para o trabalho. E o auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício também previdenciário devido ao segurado que estiver total e temporariamente incapaz de exercer suas atividades por mais de 15 dias. Então, benefício previdenciário é porque alguém paga o INSS. Então, não é assistencial, é previdenciário. E auxílio-doença, porque ele está totalmente incapaz de exercer atividade de trabalho, mas apenas por um tempo, até ele se recuperar, só que esse tempo é maior do que 15 dias. Esse benefício trata de incapacidade temporária, pois a incapacidade permanente pode gerar outros tipos de benefícios, como aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, vai depender aí da incapacidade do segurado. Só lembrando aqui que não existe como você pedir um ou outro. Não tem como você pedir aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Você pede a uma perícia do INSS. Para isso, você tem que ter o direito. Tem que estar dentro da qualidade de segurado, tem que estar dentro do período necessário, cumprindo o que o INSS pede. Quem vai decidir se é aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença, é o perito médico do INSS. Não tem como você pedir na justiça também. Para pedir na justiça,
só se for negado. Então, primeiro você tem que passar pelo INSS. Vamos lá. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa pensar, sentir e se comportar com clareza. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e químicas cerebrais alteradas podem influenciar. Essa doença é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida das atividades do dia a dia, dificuldade de concentração, memória, também são sintomas. O tratamento costuma ser necessário por toda a vida, geralmente envolve a combinação de medicamentos, psicoterapia e serviços de cuidados especializados. Aqui é que entra o X da questão. Usem esse recurso. Como é um tratamento que tem que ser feito por toda a vida, aqui a necessidade de você ter um tratamento por toda a vida, ou seja, não tem mais condições de realizar alguma atividade de trabalho pelo resto da sua vida. Preste bem atenção nisto. Talvez o uso da medicação impeça você mais de trabalhar do que a própria esquizofrenia. Dito isso, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez para quem sofre da esquizofrenia. Toda pessoa que sofre de alguma incapacidade para o trabalho permanente total terá o direito de aposentadoria por incapacidade, o que não é diferente no caso da esquizofrenia. Se o segurado sofre de esquizofrenia, for considerado como incapacidade temporária, ele vai ser encaminhado para um auxílio-doença. E para os segurados esquizofrênicos que sofrem e considerados de incapacidade total e permanente, ou seja, pelo resto da sua vida, quem vai verificar isso é a perícia médica. Esses esquizofrênicos serão encaminhados para a aposentadoria por invalidez. O benefício só é concedido se for comprovada a incapacidade, o resultado aí do agravamento da doença. Então, portanto, apenas se for incapaz para o trabalho. Existem pessoas que têm o problema controlado e a medicação não é suficiente para deixar essa pessoa incapaz. Mesmo quem recebe aposentadoria por invalidez deve passar por perícia médica do INSS a cada 2 anos. Existe um grande mito de que as pessoas que conseguiram pela justiça estão livres. Isso não é real. No final desse vídeo eu vou dar uma dica para vocês que é imprescindível para você ter maior sucesso, para você continuar recebendo, tá? Então, mesmo quem recebe aposentadoria por invalidez decorrente da esquizofrenia, mesmo que seja da justiça, deve passar por perícia médica do INSS a cada 2 anos. A aposentadoria deixa de ser paga se o segurado recuperar a sua capacidade de voltar ao trabalho. É preciso que o segurado tenha, portanto, para ter direito, não apenas o problema de saúde que lhe seja incapacitante, no caso aqui em questão a esquizofrenia. É preciso que ele tenha no mínimo 1 ano de INSS pago. Só que tem um detalhe para você que está assistindo esse vídeo. Uma observação, no caso da esquizofrenia, existe a possibilidade do prazo mínimo de contribuição não ser exigido. É importante que o segurado tenha toda a documentação em mãos, como documentos pessoais, laudos médicos, exames, remédio, para que facilite a concessão do seu benefício. O segredo aqui é que você não pode ter o problema antes de começar a pagar o INSS. Caso contrário, você não vai ter acesso ao benefício, pois foi considerado como doença pré-existente. Você já tinha o problema, eles vão falar que você agiu de má fé, começou a trabalhar ou começou a pagar o INSS para ter direito, então você não vai ter direito. Então, embora a esquizofrenia não precisa pagar 1 ano completo, só pode ser descoberta depois que você começou a trabalhar. Vou colocar um caso aqui rapidamente. Cliente do escritório que eu trabalho há 16 aqui, estou caminhando para 17 anos de experiência e esses vídeos que eu faço é para compartilhar um pouco. A pessoa trabalhou várias vezes, tentou várias vezes no mercado de trabalho,
A pessoa já tinha o problema, mas não sabia. A família nunca identificou. Era um jovem. E essa pessoa procurou serviços e sempre era mandada embora dos serviços. Trabalhava alguns meses e sempre mandado embora do serviço. Trabalhava, mandado embora, trabalhava. Até que teve o diagnóstico da esquizofrenia. Nesse caso, não agiu de má fé. Não sabia do problema. Está aposentado. Na justiça, porque o INSS negou, mas nós conseguimos. Depois a gente conversa sobre isso no final do vídeo. O auxílio-doença para quem sofre da esquizofrenia. Para pedir o benefício, a pessoa precisa ter primeiro 1 ano, ou seja, 12 meses de INSS, e estar incapacitado temporariamente por 15 dias aí ou mais. Depois dos 15 primeiros dias é a empresa que a empresa pagou, aí o INSS é que vai pagar, vai ficar responsável por pagar a partir do 16º dia. No caso da esquizofrenia, existe possibilidade também de o prazo mínimo de contribuição, como eu disse, 1 ano de INSS pago, não ser exigido, porque essa doença está na lista do INSS. Para a concessão do auxílio-doença, é preciso que o beneficiário agende uma perícia médica do INSS e leve o laudo médico com o seu estado de saúde para ser examinado por um médico perito da Previdência. O pagamento do auxílio está vinculado à comprovação da incapacidade para o trabalho e novas perícias serão marcadas periodicamente para atestar se é de permanência ou não desta incapacidade, podendo o benefício ser mantido aí enquanto ela durar. Então, como eu disse, você não tem como pedir aposentadoria por invalidez no INSS nem auxílio-doença. Você vai agendar uma perícia e vai ficar sendo avaliado. Você pode pedir até 3 perícias de prorrogação. Na terceira e última, ela é conclusiva. As pessoas perguntam o que é conclusiva. É a última, vai decidir se você realmente está incapaz para o trabalho, se vai cortar o seu benefício ou se você vai aposentar. Então, para ter acesso a qualquer tipo de benefício, mesmo uma pessoa com esquizofrenia, tem que passar pela perícia médica do INSS. Geralmente começa a receber auxílio-doença. E se nesse meio de tempo tiver outras avaliações e considerado que não vai ter mais condições para o trabalho nem ser reabilitado, pode ser levado à aposentadoria por invalidez. Mas como eu disse, a cada 2 anos pode ser chamado novamente. O que você precisa para passar nessa perícia médica? Essa é a questão. Além de estar com as suas contribuições em dia, além de você estar pagando o INSS, o benefício só será pago ao segurado após a avaliação da perícia médica do INSS. Então é o perito quem vai decidir. O benefício só será pago se for comprovada a invalidez total e permanente, e caso não for diagnosticado a permanência total, o segurado poderá se enquadrar, portanto, no auxílio-doença, receber o benefício até se recuperar ou ser aposentado no final. Se esse caso aí, o segurado for diagnosticado por invalidez total e permanente, ele será reavaliado, portanto, pelo INSS a cada 2 anos. Não se iluda. Conclusão. É primordial que você tenha nas suas mãos documentações, laudo médico que facilite a concessão, o pagamento do seu benefício. O INSS existe para amparar o trabalhador que se encontra incapacitado, seja temporariamente ou permanente. Isso será comprovado pela perícia médica do INSS, lembrando que os direitos independente da limitação, né, vai para cada paciente. Então, não é a doença que dá direito ao benefício por incapacidade, mas sim a sua limitação para o trabalho, se essa doença causa a limitação. Como eu havia prometido, uma dica que eu vou dar para vocês, muita gente não gosta dessa dica, mas quando o INSS chama para fazer uma avaliação, uma verificação, a pessoa responde pessoalmente. E se é uma pessoa que tem problemas, no caso do esquizofrênico, automaticamente ele perde o benefício só por ter capacidade de ir até o INSS se representar. É nesse momento que eu chamo a atenção dessas pessoas para que, se elas realmente têm um problema que incapacita de convívio social, que elas tenham um representante na lei, um representante legal, através de um processo de interdição. Muitas pessoas não gostam desse recurso, mas às vezes ele é necessário. Se um representante vai mostrando que a pessoa não tem capacidade, automaticamente ela continua recebendo benefício. Essa dica é muito importante. Vamos falar sobre uma decisão da Justiça agora. A retomada de uma aposentadoria por invalidez
Por constatar a incapacidade para o trabalho, a turma regional suplementar de Santa Catarina, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manteve a sentença e voltou a pagar, ou seja, restabeleceu a aposentadoria por invalidez de um homem que a aposentou com problemas neurológicos e desenvolveu esquizofrenia após sofrer um acidente de trabalho em uma mina. Vou explicar para você que ficou interessado. Lá em 2006, perdão, o autor, o funcionário de uma empresa mineradora, foi atingido na cabeça por uma pedra que se desprendeu do teto da mina. O acidente lhe causou lesões neurológicas e vertebrais, com dificuldade para se locomover, fraqueza muscular e falta de controle sobre a bexiga. O laudo judicial constatou quadro psiquiátrico de esquizofrenia. Ele passou a receber a aposentadoria por invalidez do INSS, mas em 2018 houve uma revisão administrativa de benefício e o pagamento foi cessado com o argumento de que o homem ainda teria capacidade para o trabalho. O segurado então acionou a justiça. Olha, como eu disse para vocês, estou colocando um exemplo, vou deixar aqui na descrição, de uma decisão da justiça que voltou ao pagamento do INSS que foi cancelado. Por quê? Nós vimos que nessa época estava havendo um pente fino nos benefícios do INSS, uma revisão. As pessoas perguntam o que é pente fino? É uma revisão. Então, mesmo que você esteja aposentado, se você tem menos de 60 anos, em alguns outros casos, o INSS pode chamar você mesmo que foi a justiça que concedeu. Vamos lá, vamos ver esse caso aqui. Nós vimos que naquela época, 2016, 2017, 2018, o INSS estava fazendo essa revisão e cortou muitos benefícios, tirou muitos benefícios injustamente. Ou seja, o INSS errou buscando economizar recursos, tirando benefícios de quem realmente tinha direito. Em 2020, a primeira vara de Baço, no norte de Santa Catarina, decidiu voltar ao pagamento do benefício e as parcelas atrasadas desde a data de que ele deixou de receber, desde a data da cessação. O INSS recorreu dessa decisão, alegando que a doença identificada pelo perito judicial seria superveniente ao cancelamento administrativo. Também sustentou que não houve oportunidade de manifestação a respeito da moléstia e esquizofrenia em sede administrativa. Então, uma coisa que o INSS usa muito, que as pessoas às vezes vêm até os comentários e falam, olha, eu tenho tal doença, tal doença, tal doença. Olha, veja bem. A pessoa levou documento de todos os problemas que tinha, neurológicos, problemas de locomoção, né, da coluna, né, ortopédicos e também da esquizofrenia. O que o médico fez? Ele foi pelo problema que causa menos incapacidade. E como essa pessoa foi pessoalmente lá, mesmo sendo um esquizofrênico, não tendo capacidade, condições de se representar, foi cortado o benefício. Porque se a pessoa tem um problema de saúde, mas ela fala bem diante do médico perito, ela tem capacidade de se comunicar, o médico vai cortar o benefício, tá? Então vamos ver aqui. Ao contrário do que afirma o apelante, no caso aqui o INSS, observa-se que o quadro psiquiátrico diagnosticado pelo expert do juízo, ou seja, observa-se que o médico perito da justiça e não do INSS, foi levado ao reconhecimento da autarquia administrativa na época de que o cancelamento administrativo, haja vista de constar no laudo administrativo a referência de medicamentos psiquiátricos utilizados por parte do autor, apontou o desembargador Celso Kipfer, relator do caso. Olha que interessante aqui. Eu falei da justiça, mas quando a pessoa fez o pedido de perícia dentro do INSS, que essa pessoa levou? Documentação de todos os problemas. Problema da coluna, que sofreu com a lesão do acidente, problema neurológico e problema psiquiátrico, no caso aqui da esquizofrenia. E levou a documentação médica, as receitas. Então, lá na hora de julgar o recurso, porque o INSS falou, não, a pessoa pode voltar a trabalhar, o juiz deu, o INSS fez recurso. Aí as pessoas me perguntam, por que meu processo está demorando? Porque o INSS tem advogado e ele não aceita as decisões. Então, é por isso que demora. Não é porque o seu advogado não quer que você ganhe, não, tá? Muito pelo contrário. Então, vamos lá. Lá no tribunal, o desembargador federal olhou.
Por que demora a análise de um processo? Ele tem que folhear tudo, se for no computador tem que ler tudo, para achar o erro. O que esse desembargador federal de boa fé, isso não dá para fazer em meia hora, em 15 minutos. Às vezes leva dias para esse desembargador ler e às vezes tem que passar por outros. É por isso que demora, pessoal. São milhares, milhões de pessoas pedindo benefício. Então tem que ter paciência, infelizmente. Desmiuçando, olhando tudo ali, o desembargador verificou que além da documentação médica, tinha os remédios, né? As receitas médicas. Daí a importância. Às vezes a pessoa pergunta, são apenas relatórios médicos? São relatórios médicos. O laudo, o atestado. Aí uma pessoa veio falar para mim que laudo e atestado é a mesma coisa. Laudo geralmente acompanha o exame. Tem um histórico também que é diferente e tem um atestado médico. É tudo diferente, tudo complementar. Vamos ouvir os advogados, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça a orientação do profissional. Eu preciso colocar os exames, ou as receitas médicas? Nesse caso aqui, a receita médica decidiu e deu ganho de causa à aposentadoria para um esquizofrênico que o INSS tinha negado. Porque, ao alegar na perícia médica que a pessoa podia trabalhar, o desembargador que estava analisando o caso, que já estava lá no tribunal, verificou que tinha receita médica, que aquele remédio só tomava quem era esquizofrênico, uma pessoa em tratamento. Ele também lembrou que a perícia administrativa, a perícia dentro do INSS, fez o exame de saúde mental. Assim, não haveria ausência de interesse processual. O relator ainda determinou a implantação imediata do benefício no prazo de 45 dias, informações da assessoria do TRF4. Essa decisão agora, portanto, de 6 de junho de 2021, fazem 11 dias dessa decisão, é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Vou deixar aqui na descrição para vocês essa decisão. Mostra que a pessoa com esquizofrenia tem direito à aposentadoria, desde que ela seja incapacitante para o trabalho. Você sabia que existem pessoas com esquizofrenia e que conseguem levar a sua vida normalmente? Trabalham? Exatamente. Essas pessoas têm um tratamento adequado e esse tratamento ele tem sucesso, mas isso não é, na maioria das vezes, uma realidade. As pessoas, muitas das vezes, o próprio tratamento incapacita essas pessoas de trabalhar. Então, portanto, daí a necessidade de você ter a orientação de um profissional. Porque esse tratamento, se ele houver o começo, o início, antes de você começar a pagar o INSS, você perde o direito. É a pré-existência. Além do mais, você tem que estar naquele período que dá direito. Então são vários fatores. Não é porque eu tenho o problema de saúde incapacitante para o trabalho que eu tenho direito ao benefício. É que eu vejo os comentários aqui do canal. Eu tenho tal problema, tenho direito? Eu não sei se você está mentindo. Eu não sei se tem o recolhimento de INSS. Eu não sei se você está falando a verdade. Eu não sei se existe laudo médico que comprova e contribuição do INSS. Muitas das vezes você nem pagou o INSS e tem um problema que incapacita para o trabalho. Eu não tenho direito? Às vezes você tem, sem pagar. Aí é uma questão de vulnerabilidade social. Às vezes você é uma pessoa que não tem recursos para pagar e a família não tem recursos para garantir isso. Então, às vezes, nem sempre pagar o INSS dá o direito quando você tem incapacidade. Às vezes, sem pagar você tem direito. Às vezes, pagando você não tem direito. Você precisa de ajuda de um advogado para orientar você antes de pedir o administrativo, antes de pedir no INSS. Tem pessoas que pedem o pedido de auxílio-doença e automaticamente acabam com todas as chances de no futuro ter um direito. Por isso eu digo, sempre ouça o seu profissional, sempre procure a ajuda de um advogado especialista em INSS, um advogado previdenciário, para preservar o seu direito. E se você quiser continuar recebendo, busque também a orientação de um profissional. Para maiores informações, sempre procure um advogado próximo de você. Não caia nesses advogados que tem aqui no YouTube, que deixam o endereço de escritório. Isso é injusto. Tanto que se você procurar aqui não vai ter nenhum telefone, nenhum contato. Você tem que procurar um advogado na sua cidade, um cara próximo para você olhar, conversar com ele, ter o contato. Alguém de confiança. Como procurar esse advogado? Vai até a OAB da sua cidade, Ordem dos Advogados do Brasil, do seu município, ou procure uma pessoa que conhece um vizinho, um amigo, um irmão, um tio, mesmo que seja de outra cidade, de outro estado, fala, olha, você passou por essa situação,
qual foi o advogado que resolveu. Só para você ter uma ideia, muitas pessoas procuram o advogado que eu trabalho há muitos anos, mesmo tendo perdido a ação, porque não é a questão do advogado, né? É a questão de ter a documentação correta. Então, muitas pessoas procuram, né? Falam, como que você conseguiu essa ação na justiça? Como que você fez? Como você não fez? Se você que já procurou. A pessoa às vezes perdeu o processo e fala, eu perdi, mas eu vou te passar aqui para você consultar esse advogado, porque eu errei. Eu fui no INSS antes e tinha que ter procurado a ajuda antes. Então, muitas pessoas, mesmo sem ter ganho, orientam. Então, quer procurar um advogado? Como saber do advogado? Procura alguém que já passou por essa situação. Procura alguém que tenha passado por uma situação semelhante para indicar um advogado para você, para indicar um profissional, para que você possa ter maiores chances de sucesso. Então, só para finalizar, nenhum problema de saúde dá direito a benefício, a não ser que seja incapacitante para o trabalho e também sua vida habitual aí na sociedade. Tem que ser um problema de longa duração, no mínimo 2 anos de incapacidade. E só para finalizar, mesmo que você ganhe na justiça, você vai ser reavaliado pelo INSS. Mesmo quem é interditado é reavaliado pelo INSS, e a dica que eu deixei no meio do vídeo. Deixe seus comentários, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Vou repetir esse vídeo quantas vezes for necessário para ajudar as pessoas que realmente precisam. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, hoje 7 de junho de 2021. Eu conto com a sua participação. Até o próximo vídeo.